Bom dia, professor. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, galera. Bom dia a todos aí. Bom dia. Bom dia, né? Vamos esperar um pouquinho para ver se chega mais alguém aí para a gente começar a nossa aula. Então, vamos falar no capítulo 7, né? Ângulo limite, reflexão total, alguns fenômenos relacionados à reflexão total. E vamos falar uma situação de reflexão total em prisma, né? Então, a gente vai falar sobre isso aí hoje. Vamos ver se a gente consegue resolver alguns exercícios do livro, do capítulo 7. Eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios também no capítulo 7, aí, já adiantando, que vai ser eu vou pedir para vocês na quinta e na sexta sobre isso. Então, amanhã e sexta eu vou pedir também sobre esse capítulo 7. De novo, exercícios de 1 a 8, fracionado, né? Vou colocar as atividades, vou colocar as mesmas na quinta e na sexta, como eu fiz na segunda-feira, para que vocês consigam fracionar, né? Dividir isso em faz de 1 a 4, faz de um único dia, para a gente terminar esse capítulo 7. Aí a semana que vem nós iremos para a Física 4, mecânica, né? Trabalhar com mecânica lá. Também tentando, o objetivo é encerrar também o livro da Física 4 e aí partir para aquela nossa outra semana, o livro 3. Acredito que todos vocês já estão. A gente está num ritmo assim, porque eu preciso passar eu não preciso simplesmente dar esse conteúdo. Eu preciso que vocês aprendam esse conteúdo para a gente ter menos trabalho no nosso retorno, né? Ter um trabalho menor, perder menos tempo em recuperar conteúdos do que dar novos conteúdos. Então, eu quero voltar com vocês bem próximo do ideal. A gente faz só uma revisãozinha e aí a gente segue com os capítulos, né? Eu acredito que mesmo com a questão do Exame Nacional do Ensino Médio ser adiado, ele não será cancelado. Eu acredito que sim, né? Tem todo um mecanismo em torno disso aí. Eu acredito que seria pior, pensando em 2 alunos do terceiro ano, eu cancelar o Enem. É pior. Porque vamos pensar, eu cancelo o Enem desse ano e como que se daria o ingresso no primeiro semestre? Então não tem ingresso no primeiro semestre do ano que vem nas faculdades. Beleza para elas? Beleza para elas. Beleza para quem está lá dentro? Beleza para quem está lá dentro. Aí o Enem 2020 vai ser cancelado, vai ser só o Enem 2021. Cara, quem vai dar aula 2021? Vocês vão fazer de novo o terceiro ano? Então é uma coisa que tem que se pensar, né, bicho? Pô, a galera já estudou um pouco, e aí, ia fazer o quê? A gente vai voltar esse ano. Suponhamos que voltamos em julho, sei lá, junho, julho, agosto, não sei. Vamos voltar. E esses meses estudados em 2020? Vão ter que ser computados em 2021, suponhamos. E aí? Cara, é pior. É pior. Tem que ter Enem esse ano. Tá ruim para todo mundo. Tá todo mundo no mesmo nível. E daí? Quem é que... Quem? Eu prefiro que vocês tenham Enem esse ano. Vocês estão tendo aula, tipo, a gente pode até pensar em estratégias no retorno para recuperar esse tempo, mas a gente tem que ter o Enem esse ano. Não novembro, dezembro, mas tem que ter. Eu sou a favor de ter. E, cara, tá doido não ter? Tá doido cancelar? Adiar para dezembro, no máximo, comecinho de janeiro. E aí é pior janeiro ainda, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu olhar primeiro quem tá aqui, para ter uma ideia do que a gente está conversando aqui. Show. Então, Murilo, Letícia, Júlia. As duas estão aí ou só uma? As duas? As duas? Não, só tem uma aqui. Tem as duas Júlias, Janassi. Tem as duas. Beleza, galera. Então vamos lá. Vamos estudar a refração, que é importantíssimo. Porra, assunto cai no Enem pra caramba. É um assunto extremamente importante. É um assunto que nós temos que trabalhar agora. Vamos voltar a trabalhar. Então, no retorno, a gente vai fazer lista de exercícios. Vocês provavelmente vão encontrar isso em simulados. Sem sombra de dúvida alguma, vai ter em simulado de vocês, né? Simulados vocês podem fazer. Qualquer simulado que vocês abrirem hoje para Enem, vai ter uma questãozinha lá de refração da luz. Tá? Então, galera, olha só. O que eu quero que vocês saibam aí, né? Qual o capítulo que nós estamos, capítulo 7. Gente, ó, na boa,
lei de Snell para prisma não cai em lugar nenhum, nem ITA, nem nada. Tá? Murilo, então esquece isso aqui, ó, não cai em lugar nenhum. Reflexão total em prisma, cai. Isso aqui Ufa! não cai em lugar nenhum, pode esquecer. Se você olhar até nos seus exercícios, não tem nenhum exercício desse de prisma. Tá? Tem aqui, ó, reflexão total, que eu vou fazer o 3 com vocês. Mas esse aqui, ó, ângulo de abertura, desvio total, ei, sai fora disso aí, não cai em lugar nenhum. Isso é nível superior. Colocaram ali, porque, gente, tem uma galera que viaja, quer estudar muito, quer fazer, por exemplo, Olimpíadas Brasileiras de Física, Olimpíadas Internacionais de Física. Nós mesmo temos um aluno no pré-noturno que ele estuda lá no IFES, ele participou da Olimpíada Brasileira de Física e foi na primeira seletiva para internacional. Então, ele estuda isso aí, porque ele faz Olimpíadas. Brasileira, internacional, sul-americana, essas coisas. Então, ele vai estudar porque ele é para Olimpíadas, não é para vestibulares. Então, como o SAS gosta disso, né, de Olimpíadas também, ele quer que seus alunos façam Olimpíadas, então ele deixa esse assunto aí, mas não se preocupe com isso, não. Vamos, então, para ângulo limite. Vamos lá, ângulo limite. Nós vamos entender reflexão total, aplicações do cotidiano. Depois nós voltamos aqui para fazer exercício aqui das atividades de sala. Então, aqui, ó, nosso slide, nós estamos aqui, ó. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, o que precisa, o que vai acontecer para ter uma reflexão total, e é aí que eu vou ter que entrar esse ângulo limite. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Vou riscar mais ou menos aqui. Então, entende aqui comigo, por favor. Ó. Então, eu tenho uma interface. Então, aqui eu tenho interface o meio A e o meio B. Eu vou tracejar um raio aqui proveniente do... Ficou torto, mas dá para entender. Proveniente, aqui é um raio incidente, RI. Aqui, ó, vamos tracejar a minha normal aqui, ó. Normal tá aqui. E aí, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de ângulo I, que é o ângulo de incidência. Se esse raio ficar preso nesse meio B, ele não conseguir passar para o meio A, ele vai sofrer, ele vai sofrer o que nós chamamos de reflexão total. Então, esse aqui seria meu raio refletido. Então, assim, cadê o outro raio? Ele não saiu. Por que ele não saiu? Ele ficou preso nesse meio. Então, assim, como assim preso nesse meio? Toda vez que eu tiver... Então, toda vez que o índice de refração do meu meio B, no caso aqui é onde meu raio de incidente está saindo, for maior do que o índice de refração do meio A, nesse caso eu coloquei A em cima, bem baixo, tanto faz. Ou seja, eu quero dizer que toda vez que meu raio se propagar no meio cuja índice de refração é maior do que o outro meio para qual ele iria, pode acontecer esse fenômeno chamado de reflexão total. Então, só ocorre reflexão total quando o meu raio sai de um meio de maior para menor refringência. Professor, é sempre que vai ter? Não. Por exemplo, se esse raio saísse aqui, ó, vamos supor que esse raio saiu aqui, ele sofreria refração. Ah, professor, ele fez aqui. Olha, ele deu um rasante aqui, ó, um rasante. Ele não conseguiu sair, ele está nessa interface. Então, quer dizer que esse raio aqui, ó, vou chamar aqui de 1, 2 e 3. 1 sofreu refração, está aqui. Esse raio 1 aqui. O 2, ele bateu e não conseguiu sair, ele deu um rasante. Esse aqui é meu raio 2. Então, quer dizer que esse ângulo aqui entre é normal, esse raio 2 é chamado de ângulo limite. Então, o que é o ângulo limite? Então, professor, Oi. o raio 2 ainda está no B. Ainda ele está na interface, ele dá um rasante entre a separação meio 1 e meio 2. Ele dá um rasante ali. A velocidade dele ficaria do meio B ou do meio A? Então, nesse caso, a velocidade dele vai ser do meio B, que ele não conseguiu ir para o meio A. Ele está naquela interface ali, sacou? Entendi. Então, o que eles vão pedir para a gente, o Murilo e a galera aí? Eles vão pedir para a gente quanto que vale esse ângulo limite aí. Quanto que vale esse ângulo? Qual o valor dele? E aí que entra um problema, né? Que os exercícios, quando ele quer saber o valor do ângulo, eles vão fornecer para a gente uma tabelinha, que foi até, acho que foi até a Júlia que me procurou
antes de ontem, falando, professor, mas esse ângulo aqui, quem é esse ângulo? Quem é que o ângulo que tem seno igual a raiz de 2/3? Não tem como a gente saber. A gente sabe quem? Seno de 30, 45, 60 e 90. A gente não sabe dos outros. Então, se o exercício pede uma situação dessa, o exercício tem que fornecer subsídio. A gente não tem uma calculadora científica para fazer isso. E ninguém vai ficar memorizando ângulos de 1 a 90. A não ser aquele moleque que foi lá para o caldeirão do Hulk. Agora, a gente, né, nós, pessoas normais, pessoas que nós não somos superdotados, nós temos conhecimento normal, a gente vai memorizar quem? 35, 60, tem até musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, essas coisas assim. Eu não sei o que tá. Isso. Aí, galera, olha só. Toda vez que o exercício nos pedir, calcule o ângulo limite, ou seja, qual é o ângulo que a partir do qual esse raio não vai sofrer refração. Ele vai ficar retido nesse meio mais refringente. Então, esse é chamado de ângulo limite. Então, se meu raio de incidente, né, ele partir na membrana num ângulo menor do que o ângulo limite, ele consegue sair. Se for igual ao ângulo limite, ele fica preso. Se for maior do que o ângulo limite, ele sofre o quê? Reflexão total. Então, entenda, ó. Então, vamos pensar assim, ó. Se o meu raio incidente, se meu ângulo incidente for menor do que meu ângulo limite, o que acontece? Refração. Normal. Refração. Se meu ângulo I, que é o ângulo de incidência, for igual ao meu ângulo limite, o que acontece? Esse raio dá uma rasante, entre os meios. E se ele for maior do que meu ângulo limite, o que vai acontecer, galera? Reflexão total. Ele não consegue sair, ele fica preso. Tá claro isso para vocês? Ele fica preso. Presos nos meios. Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver o que é. Perguntou não. Chamada estão fazendo. Show. Beleza. Entenderam? Então vamos ver aqui, passar para o próximo slide para a gente aqui, então. Vamos para o nosso próximo slide. Então, tá vendo? Quando o índice, para acontecer esse fenômeno chamado de reflexão total, meu raio precisa sair de um meio de maior para menor refringência. Então, do ar para a água acontece reflexão total? Não. Da água para o ar acontece? Sim. Então, quando o meu ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, o que acontece? Reflexão total. E aí, como é que eu calculo? Professor, Oi. Pode falar. O ângulo do raio na reflexão total é o mesmo ângulo de incidência, né? A gente vai usar a mesma definição, sempre. Ângulo de incidência e ângulo de reflexão são sempre iguais. Nunca vai mudar. Isso é uma lei, tá? Só para confirmar. Show, é uma lei, tá, Murilo? Murilo, como é que eu vou calcular esse ângulo limite? Como é que eu vou calcular qual é o ângulo? O meio de refrigência menor sobre o meio de refrigência maior. Isso, só que a gente calcula o seno, tá, Murilo? A gente não calcula o ângulo, o seno do ângulo. Então, seno, eu posso escrever aqui. O seno do meu ângulo limite vai ser igual a o índice de refração menor, ou seja, o índice do meio de menor refringência, dividido pelo índice de refração do meio de maior refringência. Sempre assim, tá claro? Menor... Jonaci, Oi, pode falar, Ana Flávia. eu não tô entendendo nada. Deixa eu tentar colocar um simulador pra gente aqui. Tipo, nem do que você explicou no slide anterior. Eu não consegui entender as linhas. Tá. Deixa eu apagar essa linha aqui. Eu vou repetir. Vou fazer de cores diferentes. Show? Ok. Então vamos lá. Vamos de novo. Eu tenho dois meios. Vamos colocar que aqui é o ar e aqui é a água. Show?
Perfeito? Aqui, vamos colocar que aqui seja normal. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Tá vendo? O índice de refração da água é maior. Qualquer outro meio vai ter índice de refração maior do que o ar, porque do ar é sempre 1. Tá claro? Então, vamos dizer aqui o primeiro exemplo, vamos devagarzinho agora. Primeiro exemplo aqui, ó, vou colocar aqui, Ana Flávia, ó. Esse é meu raio incidente. Show? Aí aqui, ó, é meu ângulo I. Vou chamar esse raio de 1. Aí aqui ele vai sair para lá. Foi. Aconteceu a refração? Sim. Aí vamos pegar agora, vou trocar a cor. Vou meter uma cor azul aqui. Deixa eu trocar a cor do meu ponteiro aqui. Vamos meter uma cor azul. Pronto. Vou fazer o meu segundo raio agora, ó. Então o ângulo agora vai ser esse azul. Esse raio é o raio 2, tá? Aí, olha só o que ele fez, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ele saiu para o meio, para o ar? Ele conseguiu? Ele foi igual ao raio 1? Não, né? Não. Né? Ele está naquela interface. Então, quer dizer que esse ângulo que eu pintei de azul aqui, ó, na realidade, ele é o ângulo que eu chamo de ângulo que? Limite. Se eu vou fazer agora, fazer uma outra incidência, vou trocar a cor, vou pegar uma outra cor, vamos pegar aqui, sei lá, um amarelo, só um exemplo, tá, gente? Um amarelo. Então, agora, olha só, deixa eu pegar aqui. Tá vendo esse raio amarelo? Ficou bem clarinho, mas dá para ver o amarelo. Tá vendo que o ângulo de incidência dele não é maior do que o ângulo limite? O que vai acontecer com ele, Ana Flávia? Ó, vai acontecer o que nós chamamos de reflexão. Cadê? O amarelo ficou ruim até para eu ver aqui. Ó, reflexão total. Então, o que nós temos que concluir? Para acontecer a reflexão total, qual é a primeira condição necessária? É que esse raio saia de um meio de maior para menor refringência. Ponto. Ponto 2. Para acontecer reflexão total, o que precisa ter? O meu ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Quem é esse meu ângulo limite? Quem é esse meu ângulo limite, galera? Esse ângulo limite é um ângulo que, a partir do qual todas as incidências vão sofrer reflexão total. E como que eu calculo isso aí, gente? Como que eu calculo? Né? Isso aqui é importante, né? Como que eu vou calcular? Como que eu vou calcular esse nosso ângulo limite? Aí que entra, ó, seno... Já nasci. Foi. O amarelo é reflexão total e o azul é o quê? O azul, eu não posso chamar nem que ele sofreu uma reflexão total, nem sofreu uma refração. Ele deu um rasante. É o ângulo limite. A gente não classifica esse raio aí, não. A gente fala que aquele ângulo é o ângulo limite. Show? Entendi. Uma classificação. Aí, olha só. N menor dividido pelo N Meu Deus do céu! Não, gente, ainda bota a gente. maior. Gente, desliga o áudio aí. Show! Então, é assim que eu calculo, assim que eu vou determinar, é assim que nós vamos determinar o seno do meu ângulo limite. E é assim que o exercício pede pra gente. Eu vou até resolver o exercício do livro de vocês já sobre isso. Ó, presta atenção aqui, ó. Vamos lá pro livro de vocês. Deixa eu tirar esse quadrinho aqui. Beleza, obrigado. Olha o exercício aqui. Deixa eu ampliar aqui. Eu vou ampliar. E nós vamos riscar esse exercício aqui, ó. Ó, 3. Vou ler primeiro, ó. O prisma de vidro está no ar e é feito de um material cujo índice de refração é maior do que 1. Sim? Maior do que 1. A forma de sua seção transversal é de um triângulo retângulo isósceles, conforme a figura a seguir.
Observa-se que nele, um feixe de raio de luz incide perpendicularmente à face de entrada e, após refletir na segunda face inclinada, emerge perpendicularmente na terceira fase do prisma, como mostrado pelas setas. Aí ele pergunta para a gente, qual deve ser o menor valor de índice de refração N para ocorrer a situação descrita e o feixe não sair pela segunda face? Caramba, professor, difícil pra caramba. Primeira informação que nós temos que saber, o que é um triângulo isósceles? Fala para mim aí. O que é um triângulo isósceles? Dois lados iguais? Se os dois lados são iguais, o que eu tenho então aqui? Dois ângulos iguais. Isso, que esse ângulo aqui vale quanto então? 45. E esse aqui também. 45. Agora, presta atenção comigo, ó. Vamos tracejar aqui. Essa é minha normal. Se esse ângulo vale 45, esse aqui vale 90, show? Esse aqui vale quanto? Esse aqui vale quanto? 45, 90. Esse aqui não tem que valer 45 também? Sim. Então, esse aqui também vale 45. Show? Que a normal é sempre formando um ângulo de 90 graus. Então, através dessa observação, eu já sei que esse ângulo I aqui, ó, é nosso ângulo I. Que esse meu ângulo de incidência é igual a 45 graus. Já sei isso. O que está acontecendo aqui, gente? Esse raio está... Oi. Uma dúvida. Toda. Eu achei que esse que você perguntou seria 90. Mas no caso, então, você... Seria divide, 90, né? seria 90, isso aqui tudo, ó. Ó. Isso tudo é 90. Ah, tá. E eu tô querendo só o ângulo entre o raio, o incidente e a normal. Só esse pedacinho aqui. Entendi. Se esse aqui vale 45, para chegar a 90, tá faltando quanto? 45. Beleza. O que está acontecendo aqui, gente? Fala para mim, não é uma reflexão total? Concorda que é uma reflexão total? Sim. Então, para acontecer reflexão total, no mínimo esse ângulo I tem que ser o quê? Igual ao ângulo limite. Então, como ele perguntou assim, ó, qual é o menor valor? O menor valor de todos. Esse I tem que ser o meu ângulo limite. Professor, caramba, é só isso, só isso. Então, pela nossa fórmula, sabemos que, ó, seno de L é igual ao índice menor, o menor é do ar, que é 1, dividido pelo do prisma, que eu não sei quanto que é. Que é o que ele quer descobrir. Vou colocar aqui, ó, prisma. Gente, quem é meu ângulo L, né? 45? O seno de 45 vale quanto? Fala para mim. Raiz de 2 sobre 2. Vou continuar aqui. Que é igual a 1 sobre o que eu quero descobrir, que é o do prisma. Vou multiplicar cruzado. Então, ó, raiz de 2 vezes o índice de refração do prisma é igual a 2. Então, o índice de refração do prisma vai ser igual a 2 dividido pela raiz de 2. O que eu tenho que fazer aqui agora? Racionalizar. Ó, raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vão dar 2. Então, corta aqui, corta aqui. O que sobrou para a gente? Raiz de 2. Então, qual é a alternativa correta, então, desse exercício, então? Letra B de bola. Pode perguntar. Pergunta. O último ângulo ali embaixo, qual é o valor dele que eu não tô conseguindo ver direito? Deixa eu apagar aqui. 45, acho que é. É 45 esse ângulo aqui, ó. Esse isósceles, aqui é 45, aqui vale 90 e aqui vale o quê? 45 também. Ô, Jonassi. Oi. O seno do ângulo limite, no caso, é 45 porque ocorreu a refração total? Reflexão total. É. Isso aí. Isso aí.
Se não tivesse acontecido isso, ele ia ter que dar o valor, né, pra Ele gente? teria que dar o valor e você iria trabalhar com a lei de Snell. N de 1 vezes seno de I é igual a N de 2 vezes seno do ângulo de refração. Capítulo anterior, lembra? Aham. Show? Então vamos voltar para o nosso slide. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. A gente volta para o nosso slide. Ô, Eliance, peraí. Ai, tá mal. Pode apagar. É só printar a tela e já guarda nas informações de vocês aí. Vocês passem isso a limpo. Galera, então vamos voltar lá para o nosso slide. Então aqui, continuando aqui. Então, ó, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite. Então vai acontecer uma reflexão total e sempre o índice de refração do meio 1, que é da onde que esse raio está vindo, que é o raio incidente, tem que ser sempre maior para onde ele iria, que é o que? O meio 2. Então ele estaria saindo do meio 1 e estaria indo para o meio 2. Só acontece reflexão total se o meio da onde ele é proveniente tiver um índice de refração maior do que para onde ele estava querendo ir. Tá? Vou ter que mandar esse slide para vocês. Aplicações. Primeira aplicação, fibra ótica. Então, o que ocorre aqui na fibra ótica? Fala para mim qual que é o fenômeno caracterizado aqui. Reflexão total. Então, essas ondas de internet vão passar aqui, ó, e quando eles vão sair daqui, ó, quando eles chegam aqui, ó, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, então elas não conseguem sair daqui, elas ficam presas e ficam sofrendo reflexão total. Aí eu garanto que a velocidade de propagação daqui seja a máxima possível. Por isso que a internet de fibra ótica tem maior velocidade do que cabos normais. Tem uma questão dessa também na apostila de vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Até, se não me engano, até uma questão do Enem. Olha essa questão aqui. A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibras óticas que permitem acesso à internet com velocidade de 1 GB por segundo. O suficiente para baixar em 1 minuto, por exemplo, 80 filmes. Olha, nossa, a gente consegue baixar isso? Né? A gente não consegue, né? Muita coisa, né, gente? Imagine, vídeo chamada lá de boa, né? No Brasil, a maioria das conexões ainda é de 1 megabyte por segundo, ou seja, menos de 1 milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra ótica é composta basicamente de um material dielétrico, sílica ou plástico, segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada por uma região central, envolta por uma camada, também de material dielétrico, com índice de refração diferente do núcleo. Então, se eu fosse pegar assim, ó, vamos desenhar aqui, só para a gente poder entender. Se eu fosse pegar um cabo de fibra ótica, assim, então aqui é uma fibra ótica, aí eu fiz uma secção dela aqui, aí eu vou olhar ela agora de frente. Aqui eu tenho um núcleo e aqui eu tenho uma camada. O núcleo tem um índice de refração diferente da camada. Lembra que esse meu raio tem que bater e tem que fazer o quê? Ele não pode sair, porque se ele sair, eu perco. Ele tem que bater e fazer o quê? Sofrer reflexão total. Para acontecer reflexão total, galera, o que tem que acontecer entre o núcleo e a camada que reveste? Ó, a transmissão em fibra ótica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo em relação ao revestimento for menor ou for superior. Para acontecer reflexão total. Ó, a onda de internet está vindo dentro do núcleo. Aí ela vai bater aonde que seria o revestimento. O núcleo tem que ter um índice de refração maior do que... Maior, porque senão não acontece reflexão total. E aí, então tem que ser superior. Então só pode ser quais letras? A ou B, não é isso? Concorda? E só pode ser A ou B? Então, a A fala aqui, superior e ocorrer difração. Não, está acontecendo o quê? Reflexão total. Letra B. Fala para mim, quantos alunos de cada 5 acertaram essa questão no Enem? De cada 5 tentaram, 1 acertou.
Um acertou. Você já Eu ia sabe? errar, com certeza. Depois de hoje você erra? Não, depois de hoje não. Antes de hoje. Isso aí, Isadora. A Isadora tá falando, não é? Aham. Entendeu, Isadora? Esse que é o problema. A gente tem que estar sempre em ciclo. Então, refração é uma matéria que você tem que trabalhar em ciclo. Você estudou hoje, aí estudar semana que vem de novo. Aí daqui a pouco você estuda daqui a 15 dias de novo. Daqui a pouco você estuda daqui a um mês de novo. E daqui a pouco você vai ter que ir lá no final, pertinho do Enem, naquelas 2 semanas, refazer exercícios. Refazer exercícios novamente sobre isso. Beleza? Então, ó, sempre em ciclo, ó. Estudei hoje, aí a semana que vem eu faço a revisão, aí depois eu espero 15 dias, faço a revisão, depois eu espero um mês, faço a revisão. Aí, refração, eu estou dominando. Nas 2 semanas que antecedem nossa prova de natureza, a gente faz exercícios que contém também refração. Galera, é muito irado, né, bicho? É muito legal. É isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso que vocês entendam. Matérias importantes, eu tenho que refazê-las, ou seja, revisar. Primeiro 1 semana, aí depois 15 dias, depois 1 mês. Ou seja, eu revisei ela quantas vezes? Ó, 1 semana, 15 dias, depois 1 mês. Fiz ela 3 vezes. E eu fazia a 4ª quando? Quando chegar perto do Enem. É isso que nós vamos fazer. Vamos voltar lá para o nosso slide para ver mais aplicações, tá? Fibra ótica foi a primeira. Jonaci, Oi. você pode voltar um slide rapidinho, só para eu ver um nome que eu não anotei? Volto, claro. Estou apagando aqui. Esse aqui. Aí, tá bom, obrigada. Show. Vamos continuar. Gente, já caiu no Enem essa questão, nós vamos fazer ela também. Vamos fazer ela, tá? Já caiu no Enem. Enem 2018, se eu não me engano. Foi 2018? Foi 2018. Caiu no Enem. Galera, as cores do espectro visível. Como é que eu memorizo essas cores? Fala para mim. Vá. Isso aí. Então, as cores sofrem refrações diferentes, tá, gente? Ó, VAAV, vermelho e violeta. Eu chamo de violenta. Então, a violeta é que vai sofrer maior desvio. Na realidade, a regra clara é essa, ó. A regra clara é essa, ó. A regra clara é essa aqui, ó. Maior frequência. Então, eu posso dizer que a frequência ela é diretamente proporcional ao meu desvio. Professor, quem é que tem maior frequência? Essa ordem que eu já disse para vocês aqui, ó, VAAV já está na ordem de frequência. Então, a violeta é que tem maior frequência e a vermelha é que tem menor frequência. Então, ó, vermelho sofre menor desvio e a violeta sofre maior desvio. Tá aqui, ó. Chama de violenta. Só que o Enem foi sacana com a gente, cara. Ele não colocou vermelho e violeta. Olha o que o Enem fez. Vamos lá para o nosso livro. Deixa eu passar a página aqui. Olha o que o Enem fez aqui com a gente, cara. O Enem vou te contar. Cadê a questãozinha aqui? Tem algum lugar. Tá aqui, ó. Olha só. Olha o que o Enem fez com a gente. Olha a questão do Enem. Questão número 5 aí. Vamos fazer ela? Vamos fazer. Galera, a figura representa um prisma óptico constituído de material transparente, cuja índice de refração é crescente com a frequência da luz. Ele quer dizer o seguinte, olha o que eu disse. Quanto maior a frequência, maior o desvio sofrido. Professor, mas aqueles alunos lá que fizeram essa questão do Enem, que erraram, não tiveram aula com você. Eles não falaram para ele que a frequência é diretamente proporcional ao desvio. Mas o Enem disse, cujo índice de refração, subentende desvio, vai ser crescente com a frequência. Então, ele disse pra gente. Eles não têm certeza que todo mundo... Eles não têm certeza que todo mundo que deu aula para eles fez isso, explicou isso para eles. Eles não têm certeza. O Brasil também é carente de professores de exata. É foda, né? Mas vamos lá. Galera, aí ele fala pra gente assim, ó. Feixe luminoso composto
por luzes vermelha, azul e verde. Vermelha. Cadê a luz aqui? Vermelha. Cadê a vermelha? Aqui, ó. Vermelho. Azul. E a verde. São essas 3 cores. Aí ele fala o seguinte pra gente. Após ser refletido, ó, incide na face A e emerge na face B. Então aqui veio um raio de luz, bateu aqui, se dividiu, aí eu preciso saber quem está aqui, quem é aqui e quem é aqui. Quem é que vai sofrer o menor desvio? Fala para mim. Dessas 3 cores, quem é que vai sofrer o menor desvio? Ok? Fala para mim. Vermelho. Vermelho. Então aqui é vermelho, ó. Essa aqui, quem vai sofrer o maior desvio de todas? Azul. Azul. Então essa aqui vai ser o quê? O Verde. Só que olha só, o vermelho bate aqui e vem para onde? Aqui. Então aqui é o quê? Vermelho. Aqui é o quê? Azul. E aqui é o quê? Essa aqui é o quê? Não, tá Aqui é errado. azul. Aqui é vermelho. Aqui Verde. Foi mal. Isso aí. E aqui é o Azul. Aí olha só o que ele pergunta pra gente. Olha o que ele pergunta pra gente. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constam as seguintes cores. Então, de baixo, quem é que estava aqui embaixo aqui? Vermelho. Vermelho. E no meio? Verde. E aí em cima? Azul. Azul. Qual a alternativa correta? Letra A. Entenderam? Pô, de boaça, né? Massa, né? Ô, Jonassi, então, quanto maior a frequência, menor o desvio? Não, maior o desvio. Aqui não tá por frequência não, Ana Flávia, ó. Aqui é comprimento de onda. Aqui é comprimento de onda, aqui não tá frequência. Ah, tá. Ele fala no texto que é comprimento de onda, ele pode ter confundido o aluno por causa disso, né? A figura representa um material transparente, cujo juiz luminoso... Ele não fala que isso aqui é comprimento de onda. É comprimento de onda. Nós enxergamos de 400 até 750 nanômetros. Isso aí, se a pessoa confundir isso aí pela frequência, ela tá Ela ferrada. erra. Ela marca errado. Mas foi uma pegadinha, você viu? Ele fala de frequência no texto e te dá um desenho com comprimento de onda. Ou seja, o que ele queria que você fizesse? Errasse. INEP, né? Bem-vindo ao INEP. O INEP faz isso aí, cara. Essas pegadinhas. Por que ele não colocou frequência ali, né, pra gente? Gente, ó, hoje nós estamos batendo recorde aqui, né? 20 alunos assistindo uma aula. Caramba, isso pra mim é um recorde aqui. Do terceiro ano, pré, né? 40 direto, né? Agora vocês aqui estão batendo aula com pouca... Hoje 20 alunos. Massa. 21 aí, ó. Tá? Isso é um recorde. Vou até anotar. Aos dias 6 de maio de 2020, eu nasci, vai entrar para o Guinness Book como 21 alunos do pré-uni. Massa, escrevi, tá anotado aqui, tá? Estou brincando com vocês. Vamos voltar para o nosso slide. Mais exemplos. Ó, aprendemos isso aqui. Olha aqui, quem fez isso? Newton. Newton que descobriu que a luz branca era composta por as 7 cores do arco-íris. Tem o nome prisma de Newton. E ele fez o contrário. Ele pegou e pintou um disco com as 7 cores do arco-íris e colocou esse disco para girar. Tá? Bora fazer, né? Vamos fazer isso aí. Vamos fazer. E aí, quando ele girou esse disco com as 7 cores do arco-íris, que cor que ele via? Branco. Então ele quer dizer que ele comprovou tanto que a luz branca era composta pelas 7 cores do arco-íris, como as 7 cores misturadas formavam a luz branca. Massa, né? Newton era foda. Cara, Newton escreveu o livro de física fugindo da peste bubônica, né, gente? Fugindo também de uma pandemia que estava assalando a Europa, ele foi para o interior e aí ele escreveu um livro de física. Olha só, já teve vários memes. Se Newton escreveu Princípia, né? E o que você fez nessa sua quarentena? Meu Deus do céu, eu fiquei pensando, o que eu fiz?
cara escreveu, o cara fundou uma ciência na quarentena, né? Fugindo de uma pandemia que devastava a Europa, assim como a gente, estamos fugindo dessa pandemia. E que nós fizemos? Gustavo está aprendendo a jogar futebol, ele está aprendendo. Pelo menos isso, aprendendo a jogar alguma coisa, né? Porque no futebol não deu certo. Vai que no futebol ele vira um craque. Ele continuava lá no skimboard, que ele tá no nível bom, tá? Tá no nível bom. Lá eu vi uns vídeos dele lá, ele tá deslizando sobre a água. Tá sensacional. Aí ele continuava lá. Gente, a refração também acontece na atmosfera. Então, olha só, vamos pensar aqui. Esse moleque aqui, ó, esse astrônomo aqui, ele tá enxergando, ele tá apontando para cá, ele tá vendo a estrela aqui. Mas essa estrela não tá aqui, essa estrela tá aqui. Professor, mas por que ele vê lá? Refração da luz. Então, quando você olha para o céu e você vê uma estrela, na realidade, aquela estrela não tá lá. Você está vendo a imagem da estrela. Aquilo ali é uma altura aparente da estrela. A gente vai aprender a calcular no próximo livro, essa altura aparente. O que nós estamos vendo lá? Eu estou vendo eu acho que a estrela está ali. Quando eu olho para o céu e vejo o sol, eu não estou vendo o sol, eu estou vendo a imagem do sol. O sol está onde? Acho. Oi. Isso ocorre no pôr do sol, não é? Na realidade, isso acontece em todo momento. Ele é mais exacerbado no pôr do sol. E ao meio-dia não acontece porque é uma incidência perpendicular. Entendeu? O sol está a pino, então esse raio do sol não sofre desvio. A partir do meio-dia, ou antes do meio-dia, sempre está acontecendo um desvio. Só que ele é mais exacerbado quando? No pôr do sol, porque o ângulo de incidência é maior. Lembra? Quanto maior o ângulo de incidência, maior será o desvio observado. Então, quando ele está no pôr do sol, o sol já foi, você está olhando o quê? A imagem do sol. É a mesma coisa de uma estrela, ó, à noite. Olha aqui, pra vocês terem uma ideia, ó. O cara na Terra, ele está enxergando aqui, ó, mas na realidade, isso estava aqui. Como o peixinho lá, que eu mostrei para vocês no começo do slide, peixinho e o índio. Show? Aqui, galera, deixa eu apagar tudo isso aqui. Aqui tem uma coisa também extremamente importante pra gente, ó. Que é a famosa miragem. Tem até uma questão do Enem sobre isso. Famosa miragem. Apagar. Apaguei. Gente, essa miragem, ela é sensacional. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o índice de refração, ó, vamos notar aqui, ó. O índice de refração, ele é diretamente proporcional à densidade do meio? Sim? Ele é diretamente proporcional à densidade do meio. Diretamente proporcional. Então, quer dizer que o índice de refração, ele é maior, ó, ele é maior, quanto maior for a densidade. E o que é densidade? Densidade, galera, ó, é massa sobre volume. E aí vamos pensar. O volume, quando eu penso em ar, pensando no ar, que é composto da atmosfera, o meu volume ele é diretamente proporcional à temperatura. Como assim, Jonaci? Quanto mais quente estiver a temperatura do ar, maior será o volume ocupado por ele. Se eu aumento o volume de um ar, o que acontece com a sua densidade? Cai. Então, eu posso pensar que a minha densidade de um ar, ou de qualquer coisa, ela é inversamente proporcional ao volume. E ela é, então, inversamente proporcional à minha temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. Então, olha para o desenho aqui. Então, quer dizer que eu tenho dois tipos aqui. O ar próximo à crosta terrestre, está vendo aqui? O ar próximo à crosta terrestre, ele está mais quente do que o ar fora da crosta terrestre. Então, quer dizer que aqui, ó, aqui, então ele está menos quente, então ele está o quê? Mais denso. E aqui tem menos quente, aqui mais quente, menos denso. Então, quer dizer que, olha só, olha o que está acontecendo aqui, ó. Esse raio de luz aqui, ó, tá vendo? Esse raio de luz, ele não está conseguindo aqui, ó, quando ele passa por aqui, ele sofre desvio e esse cara acha que ele está enxergando isso aqui. Ele não está enxergando isso aqui. O que ele vê isso aqui, ó? Porque ele acha, ó, ele acha que essa planta está aqui. E isso acontece, por exemplo, com lagos.
No deserto, né, é muito comum as pessoas enxergarem aqui, ó, achando que aqui eu tenho uma água aqui e na realidade não tem. E essa água que ele está enxergando aqui nada mais é do que o reflexo de um mar, de um lago muito mais distante do que exatamente estava aqui. Então, a miragem ela é caracterizada pela reflexão total da luz, ou seja, a refração. Tá ali, vocês já viram isso aqui no asfalto? Por exemplo, ao dia, vocês estão dirigindo no sol quente, aí vocês olham para o asfalto, você tem a sensação que parece que ele está molhado. Na realidade, você está enxergando aqui é o reflexo do sol, o reflexo do céu no solo. Aí você olha assim, meio azul, você acha que é água. E às vezes até alguns motoristas desviam disso aqui, achando que é água e pode acontecer até acidente. Olha só, lá no Polo Norte acontece o contrário. Então esse cara aqui está enxergando o urso, olha só, aqui em cima, olha que doideira. O que é isso? Reflexão total. Ou seja, a imagem, como aqui em cima, ó, a imagem não consegue, fica preso aqui, ó. Fica preso. Aí ele enxerga o urso aqui. O arco-íris é um fenômeno também, né, responsável pela refração e reflexão da luz. É assim que acontece o fenômeno do arco-íris. Então, a luz branca, que é composta pelas 7 cores, ao passar por uma gota de água, vai sofrer o que nós chamamos de dispersão. Olha o fenômeno. Dispersão luminosa. E quando ele sai dessa gota da água, então, ó, refração, reflexão total, refração. Olha a dispersão da luz aqui, ó, com as cores do arco-íris. A gente olha para o céu e vê o arco-íris. O fenômeno da reflexão total também é utilizado também, por exemplo, em pedras preciosas, por exemplo, diamante. Quando eles vão polir um diamante, eles fazem proposital as faces do diamante de maneira que o raio, ao incidir em uma dessas faces, sofra a reflexão total. Aí a pessoa fica vendo aquilo algo muito brilhante, né? Fala, nossa, como é que brilha aquele diamante? Na realidade, as pessoas que lapidam essa joia, eles fazem propositalmente que as faces sejam próximo ao ângulo limite, que é próximo a 24 graus. Que a partir daí, o que vai acontecer? Reflexão total. E as pessoas vão ver essa joia cada vez mais brilhante. E aí, galera, para fechar aqui nosso bate-papo de hoje aí, né? Estamos quase fechando aí, deixa eu ver que horas são agora. Estamos quase fechando. Só mais uma questãozinha do Enem com vocês. Enem 2015. E aí a questão fala bem assim, a gente encerra, tá? Ó. Será que a miragem ajudou a afundar o Titanic? Só vou ler isso aqui, ó. Será que a miragem conseguiu afundar o Titanic? Aí ele fala, blá, 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 o fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana. Então, o que é a Fata Morgana aqui? Ó, nada mais é do que a miragem. A miragem, que fenômeno óptico relacionado à miragem, gente? Ó, refração. O que causa a miragem? Refração. Acabou a questão. Não precisa nem ler. Questão para resolver em 30 segundos. Aí, ó, percentual de acerto essa questão aqui, ó, 13%. Ou seja, de cada 100 alunos, só 13 acertam. De cada 10 alunos, somente 1 acertou. Galera, então fracione os exercícios agora do capítulo 7, somente do 1 ao 8, nada mais que isso. Né? Aí a gente vou mostrar uma resolução de exercício na próxima aula ainda do capítulo 7, uma questão matemática um pouquinho mais complexa. E aí a gente encerra também esse capítulo 7 aí. Só um pedacinho da próxima aula, 5 minutinhos para resolver uma questãozinha aí, ó, bola para frente. Galera, ó, um abraço, tamo junto. E aí, alguma dúvida? Tchau. Algum problema? Não, né? Tamo junto, galera, ó. Ainda não, mas quando eu começar a fazer os deveres, vai surgir milhares. É só me chamar. Só me chamar. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Fui.